A gente sabe que números, eles não determinam o futebol como um todo, né? Acho que o único número que determina é o placar do jogo. Ali aquele número é o que mais importa, que é número absoluto. Mas os números, eles ajudam a gente a entender algumas questões, né? E Dado Cavalcante está completando 6 meses à frente do Bahia, que é a média de permanência de um técnico no Brasil. A média, se a gente pegar a média histórica, principalmente de 2003 para cá, com o campeonato de pontos corridos, a média é de 6 meses. Né? Então, poucos conseguem ultrapassar essa média e pouquíssimos, inclusive, conseguem atingir uma marca de, sei lá, 2 temporadas, por exemplo. E aqui a gente tem o desempenho do Bahia, defensivo e ofensivo, nas mãos de Dado Cavalcante, em números, de dezembro, quando ele assumiu, até junho, né, o jogo contra o Bragantino. E é interessante a gente ver isso aqui, porque quando terminou o mês de janeiro, a gente ainda estava disputando o Campeonato Brasileiro, né? Bahia e Vitória estavam envolvidos, né, nas séries A e B, então a temporada 2020 invadiu 2021. O Bahia terminou janeiro com a média de 1,14 gols sofrido por jogo. Né? Um pouco mais ali de 1 gol sofrido por jogo. Inclusive, o Bahia passou um momento como a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Essa média ela foi caindo ao longo do reinício, né, da temporada, e a gente vê que em fevereiro caiu para 1,08, depois em março o Bahia ficou com a média de 1 gol sofrido por jogo, caiu para menos de 1 em abril, que foi ali a reta final, semifinal de Copa do Nordeste, início da Copa do Brasil. Né? Aqui a gente não está contando o Campeonato Baiano, até porque Dado Cavalcante não treinou a equipe no Campeonato Baiano, e começa junho, né, contando o mês de maio, com 1,03, porque subiu um pouco mais, acabou sendo goleado, inclusive, pelo City Torque, que acabou sofrendo 4 gols, sofreu 3 contra o Bragantino, mas é a menor média, né, desde que ele assumiu, excetuando abril. Né? Então, ele conseguiu melhorar a defesa. O Bahia sofre menos defensivamente. Esse recorte, inclusive, entre março e abril, chegada do Conte, chegada do Luiz Otávio, né, conseguiram equilibrar um pouco mais, a entrada do Matheus Teixeira como o goleiro titular. Então, esse momento aqui, de março para abril, foi quando ele conseguiu estancar um pouco essa questão defensiva do Bahia. Claro que essa média sobe a partir do momento em que a competitividade também sobe, né? Campeonato Brasileiro, reta final de Copa do Brasil, né? A Sul-Americana também é aquela fase mais aguda ali dos últimos 3 jogos. Isso aqui, a gente vê que pelo menos a defesa melhorou. A gente vai para uma outra tela, que é a do ataque, né? E a gente vai ver que o gráfico ele se inverte, né? Ao invés de ele cair, ele sobe. A gente vai ver aqui o gráfico dos gols marcados do Bahia. E o interessante é que a gente vê aqui que o Bahia fazia menos de 1 gol por jogo até o fim de janeiro. Menos de 1 gol, 0,85. Essa média foi subindo até chegar a 2 em abril. Abril foi o melhor momento do Bahia, inclusive, nesse sentido. 2 gols por jogo. E aí está contando a partir do momento em que o Dado assumiu, não só o mês específico. A partir de dezembro, chegou a 2 gols por jogo, caiu para 1,88, que ainda é uma média muito boa, né? Quase 2 gols marcados por jogo. Então a gente viu que o gráfico desceu de gols sofridos e o gráfico de gols marcados aumentou. O trabalho dele nos números é um trabalho bom, né? Um trabalho bom, contando, claro, fazendo as ponderações, que em algumas partidas o nível técnico é menor, né? Alguns jogos da Copa do Nordeste e da própria Copa Sul-Americana, onde o Bahia venceu 2 vezes o Guabirá.